18h22, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e nesta quinta-feira a nossa entrevista ocorre neste bloco e não no terceiro como você está acostumado. Aqui do meu lado na bancada está o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, a quem eu agradeço mais uma vez por atender o nosso convite. Vereador, seja bem-vindo aos estúdios do Radar mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí em todos os canais, os que vão nos acompanhar depois, porque é uma mídia que fica circulando por vários canais. É um prazer estar falando contigo aqui e com todo o público. Vamos lá, vereador. Muito obrigado por estar aqui, a sua equipe também, todos os nossos telespectadores e como o vereador muito bem disse, você que nos acompanha na hora da janta, amanhã no café da manhã, no começo da próxima semana, é uma entrevista com uma certa força de permanência, então você pode consumi-la em outro momento. Começar a nossa entrevista, vereador, falando sobre o reajuste dos servidores. Eu tenho até muito orgulho de dizer que o Radar tem feito uma cobertura diária da greve, um dos poucos programas que tem feito essa cobertura quente da greve. E eu quero começar perguntando para o senhor, foram duas votações, 22-10 em uma delas, 22-9 na segunda. E o senhor foi um dos vereadores que votou o contrário à proposta de reajuste de 2%. Começo perguntando para o senhor por que o voto não à proposta da prefeitura. André, você sabe que parece às vezes que é questão de situação e oposição e não é, né? Quem acompanha meu mandato desde os tempos que eu era vereador da base do governo, quando o prefeito era o Almeida, eu já me indispunha contra o governo que era o nosso quando o reajuste vinha abaixo da inflação. Teve uma ocasião que o prefeito Almeida mandou um projeto de lei que o reajuste era abaixo da inflação, eu fiz uma emenda junto com o vereador Brinquinho e outros vereadores à época, e a gente votou a favor da emenda, ele que teve que derrubar a emenda depois. Nesse caso agora, a gente entende que a prefeitura alega as razões de problema de orçamento e tal, mas tem que achar espaço no orçamento, né? Você não tem como oferecer 2% para os trabalhadores que estão na ponta, que fazem aquele trabalho brilhante que fazem mesmo. Então, seja na área da segurança, educação, transporte, a gente sabe como servidor público ele é importante. Você dá 2% somente, que é menos da metade do que a inflação, é inconcebível. Eu acredito que precisa ser revisto. Agora, vereador, como consequência direta da aprovação, os servidores estão em greve desde esta segunda-feira. E o movimento, visualmente falando, parece estar crescendo, mas como eu disse aqui no primeiro bloco, e o senhor já estava aqui nos acompanhando, na minha avaliação, eu espero estar errado, com o vídeo do prefeito de ontem, em que ele diz, olha, peço a sua compreensão, até agora a única coisa que a greve trouxe foi afetar as escolas, as UBSs. Me parece claro que na entrelinha o prefeito está dizendo, não adianta a greve, não tem para onde correr, será 2% e pronto. Essa é a minha avaliação. Pergunto se o senhor concorda e se o senhor acredita que dessa greve possa sair eventualmente um recuo da prefeitura. O senhor acha que a greve pode trazer efeitos práticos concretos aqui para a cidade? Então, primeiro é que a greve, o maior prejudicado nessa história é o cidadão, né? É a mãe que não consegue deixar o filho e a filha na creche, o pai também, é a pessoa que não é atendida na UBS, é aquele serviço de manutenção da cidade que não é feito. Então, quem sofre, no primeiro a sofrer, é o cidadão de Guarulhos que paga impostos e quer ter uma cidade adequada, bonita, com tudo funcionando, e isso não vem acontecendo. Eu entendo, André, de verdade que há espaço para que os servidores possam conquistar um reajuste, se não os 8% que a gente apresentou de emenda lá na Câmara Municipal, minimamente recompor a inflação. Porque quando você chega agora sem dar nenhuma perspectiva, fala 2%, né? 2%, então, quer dizer, o servidor ele larga, né, a partir de agora com um salário com poder de compra menor do que o que ele tinha no ano anterior e mais um período de 365 dias que virá pela frente com esse salário menor. Então, é preciso achar uma alternativa. Agora, vereador, uma outra questão que eu coloco para o senhor. Que muita gente tem citado exatamente esse ponto, e eu queria que o senhor se manifestasse também, embora, como eu disse, o senhor votou contra o projeto da prefeitura. Mas o senhor acompanha as redes sociais, sabe que um dos argumentos que tem sido utilizados é o seguinte,
É uma vergonha, é um absurdo a Câmara aprovar 2% para os servidores, enquanto essa mesma Câmara aprovou 48% de reajuste no salário dos parlamentares. Ainda que o senhor tenha sido contrário à proposta da Prefeitura, como é que o senhor responde essa questão de, para o servidor 2, porque não tem recurso, mas para os vereadores quase 50% de aumento e cadê o discurso da austeridade? Pois é. Primeiro, fica difícil para o cidadão comum poder entender isso. E 2%, como eu disse aqui, de fato é muito pouco, né? Esse reajuste dos vereadores, que foi aprovado na Câmara Municipal, foi aprovado na legislatura passada, após 8 anos sem reajuste também. Então, o ideal seria que o salário dos servidores pudesse ser reajustado também em 40%, porque todo mundo ganhando melhor, a economia, inclusive, se desenvolve melhor também, mas isso, infelizmente, não foi possível, está muito distante do que a gente está vendo agora, inclusive com esses 2% que foi apresentado. No caso dos vereadores, se aprova um reajuste que vale por 4 anos, né? E no caso anterior, foi por conta de 8 anos que ficou sem reajuste, mas de fato é difícil você explicar para o servidor como isso acontece. Para a gente encerrar esse tópico, vereador, 18 horas e 28 minutos, quando o prefeito diz que não tem recursos financeiros para dar um reajuste melhor e diz que estuda medidas para melhorar o caixa da prefeitura, uma das primeiras medidas que vem à cabeça de muitas pessoas é descongelar o IPTU. Até o presente momento, esse discurso não ganhou força na nossa cidade. Mas qual a sua opinião particular sobre isso? O senhor acha que depois de quase uma década de IPTU congelado, chegou o momento de rever essa situação? André, eu acho que tem outros meios ainda para se buscar. Tem muita isenção de impostos aqui de ISS na cidade de Guarulhos, por exemplo, para as empresas de ônibus e outras empresas que estão aqui, que poderiam ser retirado essa isenção. Isso aumentaria aí os caixas da prefeitura, fazer com que a cidade seja uma cidade mais segura, uma cidade onde o empresário queira vir investir para trazer dinheiro novo para cá. André, eu não entro na minha cabeça uma cidade do porte de Guarulhos, com o aeroporto que a gente tem aqui, com todas as possibilidades que a gente não conseguir atrair o turismo de negócio para a nossa cidade, né? Não conseguir ter uma vida cultural que as pessoas que se hospedam em Guarulhos porque tem um congresso em São Paulo, algum lugar, possam viver um pouco Guarulhos. Então, acredito que precisa alguém que pense a cidade grande para que possa fazer com que os investimentos grandes venham para cá, né? Estamos aí somos cortados por rodovia Presidente Dutra, rodovia Fernão Dias, Ayrton Senna, né? Então, a gente tem uma questão logística fantástica, tem uma questão do aeroporto que a gente não explora isso de forma adequada. Então, ao invés de aumentar impostos das pessoas, eu acredito que a gente tem que melhorar o potencial da nossa cidade, que ele é enorme. Muito bem, vereador. Vamos girar a pauta aqui da nossa entrevista e agora eu quero falar com o senhor a respeito de uma lei do senhor que foi aprovada pela Câmara, vetada pelo prefeito, que diz respeito à obrigatoriedade de profissionais da psicologia, de psicólogos, nas escolas municipais da nossa cidade. O projeto foi aprovado, o prefeito vetou, entre outros motivos, porque alega que ele cita ali a questão, a prefeitura cita do gasto necessário para a contratação dos psicólogos e afirma também que não cabe ao vereador propor coisas que gerem custo para a cidade de Guarulhos. Então foi vetado e este projeto já está, salvo engano, há 4, 5 sessões na pauta. Esse veto para apreciação dos vereadores. Queria que o senhor comentasse os argumentos da prefeitura para vetar a iniciativa da sua autoria e também a expectativa de quando esse assunto será enfrentado, visto que as sessões da Câmara têm sido, para variar, tumultuadas por assuntos que pouco têm a ver com o andamento do Legislativo. Pois é, eu sou um vereador que quando proponho um projeto de lei, antes eu estudo bastante a matéria, porque eu gosto de apresentar projeto de lei, André, que seja de fato relevante na vida das pessoas. E esse projeto, quando eu apresentei, foi logo na sequência de alguns episódios que a gente tinha tido aqui em cidades da Grande São Paulo e outros no Brasil, de jovens que entram na escola e, por algum problema, algum distúrbio, matam os seus amigos de sala de aula, assassinam professores. Então, normalmente isso, quando acontece, gera uma comoção muito grande nas pessoas, todo mundo precisa ser feito algo. E aí, quando se pensa em fazer algo,
como é isso que eu pensei, e aí já não está mais no calor daquele evento que ocorreu, todo mundo pensa, mas será que não? Será que é necessário? Gente, é necessário. Ter acompanhamento psicológico nas escolas do município é necessário. Quando fala ter acompanhamento psicológico, não é um psicólogo por sala de aula, é pelo menos um psicólogo por escola. Esse psicólogo ele tem ali o contato, ele conhece os alunos, ele vai conversar, ele consegue identificar quando tem ali alguma questão que precisa ser melhor avaliada e evitar. Quando fala de custo, né, eu pergunto para quem está nos acompanhando agora, qual o valor da vida do seu filho? Qual o valor? Quanto custa a vida do seu filho, da sua filha? Um psicólogo por sala de aula, um psicólogo por escola, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando acredita que o filho vale muito mais, mas muito mais do que o gasto que teria com um psicólogo por escola do município de Guarulhos. Então, o argumento de que isso gera custo, muitas outras coisas geram custo. Agora, isso eu entendo que isso não é custo, isso é investimento, e eu tenho certeza que a Câmara Municipal, os vereadores vão derrubar o veto, e aí, certamente, isso vai parar no Poder Judiciário, que vai decidir essa questão, que eu espero que seja a favor do povo de Guarulhos. Vereador, ainda na seara do Legislativo guarulhense, o senhor compõe a mesa diretora da Câmara, é muito próximo do vereador Martelo, e como a gente até brinca aqui internamente na nossa equipe, se não fosse o senhor muitas das vezes mutando o microfone do vereador Martelo, já teríamos inclusive outras pautas repercutindo ainda mais na cidade de Guarulhos. Eu estou dando essa contextualização quero ouvi-lo a respeito da ação, do pedido para que a conduta do vereador Kleber Ribeiro seja analisada pelo Conselho de Ética. Porque muitas pessoas dizem que o Martelo protege excessivamente o Kleber e que é por conta desse sentimento de blindagem que o vereador faz o que faz. Primeiro, o senhor concorda com isso? Segundo lugar, o senhor acredita que esta ação a respeito do vereador Kleber irá prosperar no Conselho de Ética da Câmara? Então, primeiro, André, eu acredito que essa situação precisa de um freio, né? A Câmara Municipal virou um picadeiro, né? E eles ficam fazendo aquelas brigas que não levam a nada. E o que eu percebo é que é método. Não é algo que acontece. Se fosse algo que acontecesse ali do nada, você poderia falar, questão de temperamento, explosivo, não. Eu tenho certeza que sai de casa com a intenção de querer causar alguma coisa para poder fazer corte para as redes sociais, né? Mas a que preço? A que custo? Fazer com que um projeto de lei, por exemplo, como o meu, que está lá pendurado para votar um veto, que vai tratar na questão de ter psicólogo ou não nas escolas do município, não ser votado porque o vereador está lá discutindo, querendo causar intriga, partindo para cima de pessoas que estão acompanhando a sessão da Câmara, discutindo temas que não têm nenhuma relevância, né, com a cidade de Guarulhos. Acho que é legal a gente fazer algumas discussões de temas nacionais, né? Mas, certa vez, o vereador colocou lá um projeto de lei que ele ia proibir as pessoas de fumarem maconha em Guarulhos, né? Eu acho que eu também não gosto de maconha, não estou nem aí para isso no final das contas e tal, mas como é que você vai fazer um projeto, como você vai proibir que as pessoas fumem maconha na cidade de Guarulhos? E aí, para quê? Para ele gerar aqueles cortes, para ele ir para a rede social e não sei o quê? Acho que está certo, cada um na sua, só que o importante é as pessoas saberem qual jogo está sendo jogado. Eu não topo mais aquilo, né? Eu não topo mais. Eu saio de casa para trabalhar, sou um vereador que tenho pautas que são sérias e são importantes para a cidade de Guarulhos. Já me manifestei, inclusive no grupo dos vereadores, que se acontecer aquilo de novo, eu me levanto e vou embora, né? E outros vereadores já disseram que vão fazer o mesmo também, porque senão fica polarizado 2, 3 vereadores ali fazendo corte para as redes sociais, 32 vereadores ou 31 assistindo igual idiota, né? E a cidade sem ter votado aquilo que importa. Então, acredito que o vereador Miguel Martelo precisa também mudar o posicionamento dele em relação ao vereador Kleber. Eu senti que ele já mudou na última sessão, parou de passar a mão na cabeça. E o vereador Kleber, apesar de jovem, ele é adulto. Pessoalmente, aliás, eu não tenho nada contra ele, é um cara que a gente conversa lá numa boa, mas ele tem que se conscientizar que o que ele está fazendo está errado e pode gerar consequências bem sérias. Vamos falar agora, vereador, entrando na parte final da nossa entrevista, e antes só comentando, eu espero mesmo que, caso se repita episódios que nós já vimos, que os vereadores se levantem mesmo e saiam. É melhor acabar com o quórum da sessão e impedir o escalonamento dessas coisas do que ficarmos presenciando esse tipo de festival dantesco, né?
tosco, né? E vou te falar mais, eu tenho uma tese, a hora que começa aquela história de empurra, que eu vou brigar, eu já falei várias vezes para os vereadores, eu falo, não apartas, deixa, né? Porque, inclusive, eu sou criado em escola pública, quando dois queriam brigar lá, o povo queria apartar, que ficava mais bravo. A hora que você, não vai lá, eu duvido que vai. Eu duvido. Então, minha tese é: quer brigar, sai todo mundo, deixa lá. Eu duvido que briga, porque o que quer é o empurra do corte da rede social. É verdade, eu tendo a concordar com o senhor. Agora, em março, vereador, o senhor esteve em Brasília acompanhado do deputado federal Alencar Santana e, entre outras agendas, o senhor esteve na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e até gravou um vídeo nas suas redes sociais ao lado do deputado Alencar Santana falando sobre estudos, investimentos, demandas para a mobilidade urbana, para o trânsito aqui da nossa cidade. Queria saber, queria pedir, na verdade, para o senhor compartilhar com a nossa audiência que tipo de demanda o senhor levou até a NTT e se de março até aqui, nesses aproximadamente 50 dias, se já houve algum desdobramento, alguma coisa tomando corpo a este respeito, por favor. Então, quem mora aqui na cidade de Guarulhos e quem não mora em Guarulhos, mas passa pela nossa cidade, conhece os acessos de Guarulhos, né? Então, eu costumo dizer que Guarulhos é uma cidade grande com a capacidade assim de querer ser provinciana absurda, né? Então, nossas entradas são sempre entradinhas, pequenininhas, e não sei o quê, não tem o tamanho. A gente é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? Falta quem pense política pública em Guarulhos com esse viés, de entender o tamanho, a nossa grandeza. E aí você pega a rodovia Fernão Dias, o acesso da rodovia Fernão Dias para Guarulhos, especialmente na região de Vila Galvão, é uma vergonha. A pessoa que vem de Mairiporã para cá e quer entrar em Guarulhos, ela é obrigada a entrar na cidade de São Paulo, passar ali por dentro da comunidade, semáforo, voltar e entrar pela ponte da Vila Nilo, né? E não tem um acesso. Então, eu fui, junto com o deputado Alencar Santana, reivindicar que fosse incluído agora no contrato novo de concessão da rodovia, porque eles estão fazendo um contrato novo de concessão, novos acessos e o recapeamento, o melhor piso para a rodovia Fernão Dias. Tivemos uma reunião muito boa e os técnicos entenderam e ficaram de colocar dentro do novo contrato que a empresa que hoje faz a concessão lá da Fernão Dias seja obrigada a fazer um novo acesso da Vila Galvão e a recomposição do pavimento, especialmente daquele pedaço que é um horror, né? Então, isso é o que vai estar no próximo contrato, que ficou agora para junho e julho. Então, vai acontecer. Que bom. É por isso que nós precisamos desse diálogo entre os representantes na esfera municipal com a esfera estadual, no caso em tela, representantes no Parlamento Federal, para que nós possamos pensar de ponta a ponta os problemas da cidade e ter a quem recorrer para eventuais demandas que sempre surgem. E por falar nisso, vereador, o senhor também esteve recentemente no Panamá. Inclusive, da última vez que eu convidei o senhor, eu nem sabia que o senhor estava no Panamá e disse que estava lá em agendas para conhecer experiências do país para tentar replicar aqui. E em off aqui, enquanto estávamos no intervalo, o senhor estava comentando por cima sobre isso, que é uma coisa bem complexa, bastante desenvolvida, envolvendo a inteligência artificial. Queria que o senhor compartilhasse conosco o que o senhor viu de positivo nessa agenda no Panamá e de que forma podemos replicar o que o senhor viu lá aqui. Olha, eu já era um entusiasta do uso da inteligência artificial na administração pública. Depois do que eu conheci lá no Panamá, estou convencido que não há outro caminho, a gente tem que correr com isso para poder implementar. Através da inteligência artificial, você faz com que ações de segurança, por exemplo, que hoje a pauta segurança é a pauta que mais preocupa as pessoas no Brasil e em Guarulhos também. Você faz com que a questão da segurança seja mais assertiva, né? Você sai daquele discurso do tiro, porrada e bomba, que na verdade não é o que resolve o problema, porque passou uma viatura policial nesse momento por essa rua aqui, ela só, se passar, ela vai passar daqui a algumas horas, e nesse intervalo pode ter acontecido muita coisa. Agora, se há um monitoramento através de câmera, como ele é feito no Panamá, com inteligência artificial, você consegue colocar parâmetros nessas câmeras que gerem alertas
e você seja mais assertivo. Você pode ficar com a polícia, por exemplo, posicionada em pontos estratégicos, porque a hora que gerar um alerta de que de fato está acontecendo alguma coisa estranha, você saia dali e vá para uma questão mais assertiva. Você consegue fazer o monitoramento das placas dos veículos que são roubados, você consegue fazer alerta se naquela rua à noite não passa muitas pessoas, de repente começou a passar gente naquela rua, gera alerta. Então, isso só na parte de segurança. Para falar na parte de cidades mesmo, eles construíram lá centros de monitoramento, né, onde eles colocam na mesma sala várias telas, né, com câmeras espalhadas para a cidade toda e representantes das mais diversas áreas da administração pública juntos nesse lugar. Então você tem lá a pessoa da Guarda Civil, você tem lá a pessoa da Polícia Civil, você tem lá a pessoa do Trânsito, você tem a pessoa do Serviço Social, você tem o bombeiro, você tem o Ministério Público, tudo que tem a ver com a cidade, todos sentados ali numa sala acompanhando as telas e tal, e olha, aconteceu tal coisa, na hora eles entram em contato com as equipes que estão em rua para ser assertivo. Você diminui custo, você é mais eficiente. Eu tenho certeza que é o caminho e eu vou fazer muito para que Guarulhos seja a cidade com maior uso de inteligência artificial daqui. Eu sou só um vereador, mas assim, eu tenho consciência que eu sou capaz de fazer com que as pessoas entendam a necessidade disso para que Guarulhos seja uma cidade mais segura e muito mais assertiva nas políticas públicas. É importante mesmo esse debate e parabenizo o senhor o senhor foi convidado para estar lá, por esse intercâmbio de ideias e por ter compartilhado conosco isso, porque, de fato, né, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê muito esses vídeos maldosos com dublagens. Se for utilizada pelo lado bom, nós podemos encontrar muitas soluções para muitos problemas e acho que isso que o senhor expôs é um retrato muito fiel disso, né? Sem dúvida. Você pega, por exemplo, na questão de segurança. Vamos imaginar que um veículo foi roubado aqui na Timóteo Penteado. A gente está aqui no estúdio, fica na Timóteo Penteado, que nos acompanha. Se você, na hora, já chamou um alerta para as câmeras, fala, acabou de ser roubado, sei lá, um Gol vermelho, né? Na hora, todas as câmeras, tudo que é Gol vermelho que está andando na cidade, quando passou na câmera, dispara alerta, Gol vermelho, Gol vermelho. E aí você já consegue saber onde o cara está, o que roubou o carro, você é mais assertivo, né? Eu entendo que isso traz mais segurança para as pessoas. Você consegue gerar alertas, por exemplo, duas pessoas numa moto passando num bairro a determinado momento e tal. Você gera alerta. Foi roubado por uma pessoa que estava usando camisa vermelha e blusa e calça preta. Você coloca isso lá, todas as pessoas que estão andando na rua naquele momento com aquela roupa, gera alerta e você é assertivo. Então, é um investimento que eu acho que é necessário fazer e farei o possível para que Guarulhos seja a cidade com maior uso de inteligência artificial no Brasil. Como o senhor disse, é investimento. Esse tem que ser o pensamento basilar para pensar política pública. Vereador, queria agradecer ao senhor pela presença. Muito obrigado por atender o nosso convite. Desejo bom trabalho para o senhor, bom descanso também. Conte sempre com o Radar e já fica aqui o convite para que volte em uma próxima oportunidade. Obrigado e um abraço para o senhor. Eu agradeço pelo convite, pessoal que está nos acompanhando também aí por todas as mídias aí do Radar. Não canso de dizer que esse aqui é o melhor programa que faz entrevistas com políticos na cidade de Guarulhos. São sérios, comprometidos, jovens e muito competentes. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado, produção. Essa vai para o VAR depois, campanha salarial do Radar. Esse foi com a câmera fechada, o corte já vem pronto. E mais do que 2% de reajuste para vocês. Muito bem, tá vendo? Falou pouco, mas falou bonito o vereador Marcelo Seminaldo. A gente vai para um rápido intervalo. Fique na audiência, o Léo Notaro volta já já. Temos alguns destaques para encerrar este programa. Não saia daí, voltamos já.